tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar aqui, deixa eu dar uma ajeitada aqui nesta câmera, aí, tá bom. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre um assunto um pouco sério, né, um pouco... como é que eu vou me expressar para vocês? É um assunto um pouco sério, né, gente? Como vocês viram aí no título do vídeo, descobri que o meu filho é autista. Essa palavra autismo, ela choca um pouco as pessoas pelo fato daquele imagem que as pessoas têm dos autistas de não falar com ninguém, de não se comunicar, de serem agressivos, de se automutilarem. Essa imagem é uma imagem já ultrapassada, gente. As crianças que estão nascendo hoje em dia, elas nascem com o espectro autista, elas nascem com traços de autismo. E é o que aconteceu com meu filho. Ele nasceu com traços de autismo, que não foi detectado logo ao nascer. Um bebê normal, né? Criação normal, tudo. Apesar de algumas coisas que iam acontecendo ao longo de como ele ia crescendo, que a gente achava que era normal por ele ser o meu primeiro filho, eu não tenho experiência nenhuma, então eu achava que aquilo era normal. Ele demorou um pouco para falar, tá? Ele custou um pouco para falar, mas todo mundo diz assim, menino demora mais para falar do que menina. Isso foi uma coisa que me deixava um pouco desconfiada, que podia ser... Eu achava que ele podia ter algum problema auditivo, por isso que ele demorou tanto para falar. Ele caía muito, ele não tinha equilíbrio. Então, todo mundo dizia, mas criança se machuca, criança cai, mas ele não tinha nenhum equilíbrio, ele caía muito mesmo, logo que ele começou a caminhar. Caminhar, ele caminhou cedo, para falar ele demorou para falar. Então isso são sinais que a criança já tem alguns traços do autismo e a gente não percebe, a gente nunca percebeu. Bom, ele é uma criança seletiva com comida, seletiva, como eu digo assim, às vezes ele diz que tem que comer só carne e ele come só carne durante 2, 3 semanas até um mês. Aí ele troca depois. Depois eu quero comer só arroz com feijão. Aí ele fica um mês comendo só arroz com feijão. Depois ele troca, eu quero comer massa. Aí ele fica mais um mês comendo só massa. Então ele é seletivo com a comida. Isso também é um traço de autismo. A pessoa ser seletiva, querer comer só um tipo de comida durante um determinado tempo e depois ela troca para outro tipo de comida daí um determinado tempo. Bom, até aí, né, tudo bem. Agora é que pega. O autismo no meu filho, ele foi detectado quando ele tinha 6 anos de idade na escola, no primeiro ano, por causa do comportamento dele em sala de aula. Os autistas, eles têm uma dificuldade em obedecer regras impostas a eles. Então o tempo deles é diferente do tempo das outras crianças e ele apresentava comportamentos na escola que eu achava assim, ó, isso é coisa de criança agitada, eu achava que ele era hiperativo, eu até estava desconfiada que fosse hiperatividade que ele tivesse, porque tem crianças hiperativas, então ele não parava sentado, a professora mandava ele sentar, ele não sentava, ele saía várias vezes da sala de aula sem pedir autorização da professora, por mais que ela chamasse a atenção dele. Ele, na hora do recreio, corria sozinho, não entrava em brincadeiras em grupo, como ele não entra até hoje. Então ele corria desesperado, sozinho, ou fazia movimentos giratórios com os braços na hora do recreio. Isso chamou a atenção da psicopedagoga da escola e ela levou ele para a sala dela, que é uma sala de educação especial para crianças especiais, e fez alguns testes com ele, tudo, né? E depois a escola mandou me chamar
eu fui e eles me falaram: estamos com a suspeita que o seu filho seja autista. Quando eu recebi essa suspeita da escola e elas me falaram, me mostraram um parecer que elas fizeram com tudo que ele fazia em sala de aula, todo o comportamento que ele tinha na hora do recreio, na hora da merenda, com as outras crianças, ali me bateu um desespero, de não pode. Primeiro veio a negação, não pode ser, o meu filho não é. Depois veio a culpa é minha, eu que fui a culpada, alguma coisa que eu fiz durante a gravidez, que ele nasceu desse jeito. Depois que eu passei por todas essas fases de negação, de culpa, aí a ficha caiu de não. Eu vou levar no médico e eu vou investigar para ver se é mesmo isso aí ou se é outra coisa, se é uma hiperatividade, nós vamos fazer um tratamento, mas nunca eu queria aceitar que fosse o autismo. Bom, levei no neurologista, numa outra cidade. O neurologista me entrevistou, me perguntou coisas desde a gravidez, desde que o Arthur aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a interagir com outras pessoas. E o Arthur é um nível leve do autismo, porque o autismo são 4 níveis. Tem um nível leve, tem o intermediário, tem o médio e tem o alto. E o Arthur é um nível leve, o nível número 1, como eles falam, os médicos falam. E junto com isso, ele tem a síndrome de Asperger. A Asperger também é uma característica que algumas crianças desenvolvem do autismo, que é uma inteligência acima da média e uma maturidade mental acima da idade que ele tem. Ou seja, ele tem 7 anos hoje, ele tem uma idade mental de uma criança de 10 anos, 10, 11 anos. Então, por isso que ele tem dificuldade em brincar com crianças da idade dele, porque ele sempre quer brincar com crianças mais velhas, porque a idade mental dele é de uma criança mais velha. Então nós estamos fazendo um acompanhamento no Arthur com uma psicóloga, ele faz esporte, pra gente trabalhar isso aí nele. E na escola, a escola é muito boa, a escola dá terapia ocupacional para ele também, com a psicopedagoga. Então ele faz uma vez na semana na escola, e uma vez na semana com a psicóloga, e 2 vezes na semana ele faz o judô, que o judô ajuda demais ele. O esporte está ajudando muito, muito ele na questão da disciplina, do companheirismo, de trabalhar em equipe. Então isso aí está ajudando muito ele nessa parte aí, tá? Então eu tenho uma cartilha aqui com informações básicas sobre o autismo. Isso aqui foi me dado na Secretaria de Saúde da minha cidade, tá? Que é orientações e dicas de relacionamento melhor, tá? Informações básicas sobre o autismo. Então, eu achei uma cartilha muito legal isso aqui. É a cartilha do autismo, e aqui fala o que é o autismo. Eu vou ler esse trecho aqui, ó, que fala o que é o autismo, tá? O autismo é um transtorno global do desenvolvimento, atualmente chamado de transtorno do espectro autista, o TEA, caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no comportamento da criança. Essas alterações levam importantes dificuldades adaptativas e normalmente aparecem entre os 3 anos de idade, podendo ser percebidas em alguns casos. Já nos primeiros meses de vida, as causas ainda não são claramente identificadas. Porém, já se sabe que o autismo é mais comum em crianças do sexo masculino e independente de etnia, origem demográfica ou situação socioeconômica. Então abrange mais crianças do sexo masculino, são poucas as meninas que apresentam o autismo, né? Mais é meninos, tá? São muito poucas mesmo as meninas que apresentam isso aí, mas tem meninas que apresentam autismo. Então ele aparece aos 3 anos, como eu estava dizendo,
que eu não percebi, eu achei que era coisa de criança, né? São pequenos sinais que eles te dão e que você não percebe. Então eu tô fazendo esse vídeo para ajudar mais mães que talvez tenham um filho com autismo em casa e não tenham percebido ainda, sabe? Que nem eu achava que ele era hiperativo, porque ele tinha uma energia, e tem até hoje essa energia, né? Ele não dorme à noite, ele não consegue dormir. Por exemplo, 9 da noite, não consegue dormir às 9 da noite, ele vai dormir meia-noite, 1h. Por mais que eu acorde ele cedo, 7 da manhã, ele dorme à meia-noite, 1h da manhã, e eu conversando com ele, às vezes brigando para ele dormir, porque se eu deixar, ele amanhece acordado. Então isso também é do autista. Eles têm dificuldade para dormir, porque a mente deles trabalha muito acelerado, mais acelerado do que a nossa. Então é isso que o neuro me explicou. Bom, gente, ele não é nenhum débil mental, o autismo não afeta nada no cérebro, o autismo é no comportamento social e na comunicação, tá? Então, vamos parar com essa mania de dizer, o menino é autista, coitadinho, é débil mental. Não, tá? O cérebro tá intacto, funcionando normalmente, tá bom? Isso é um comportamento, é comportamental o autismo, tá? Eles têm dificuldade, como eu disse, em obedecer regras. Eles tem que ser no tempo deles, e às vezes o tempo deles não é o nosso. Então a gente tem que entender isso aí da criança, entendeu? E eu tô assim, eu tô levando já numa boa isso aí, porque ele tem pequenas, a gente chama de mania, né? Mas não é por causa do transtorno dele. Nós temos assim, rotina. Ele não pode sair daquela rotina dele. Se ele sai, é extremamente sofrido para ele. O caminho da escola tem que ser sempre o mesmo, porque se eu inventar de fazer um caminho diferente, ele não vai gostar. Então ele já vai entrar em conflito. Isso não é bom também para ele, entrar em conflito, mudar a rotina. Uma criança autista, ela tem que ter uma rotina e aquela rotina tem que se seguir sempre. Não pode ter mudança de planos, não pode ter mudança de percurso. Então, se tu tem uma rotina com aquela criança, tem que seguir aquela rotina sempre, 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 porque senão ele entra em conflito e sofrimento. É um sofrimento pra ele, entendeu? Então, assim, tem certas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu fui pesquisando muito na internet. Tem um canal aqui na internet de uma psicóloga muito boa, é a Márcia Gaiato. Se eu conseguir deixar o link dela, eu deixo o link no box de informações. É muito boa, ela tá me ajudando demais os vídeos dela, por causa desde que eu descobri que o meu filho tinha o autismo, eu comecei a pesquisar no YouTube por canais que falassem sobre o autismo e eu achei o canal da Márcia Gaiato. Então tem várias dicas de como lidar com uma criança com autismo, como chegar na criança com autismo, como conversar com ela, porque às vezes ela tá num hiperfoco e ela esquece do mundo. Pode cair uma parede do lado dela, ela não vai perceber. Então, e o meu filho é assim, quando ele tá desenhando, que ele tá focado naquilo ali, ele não presta atenção em mais nada, né? Mas fora isso, ele é uma criança comunicativa, ele gosta de fazer amizade, ele tá aprendendo a fazer amizade com as pessoas, ele é uma criança muito ingênua, ele tem uma ingenuidade, né, nele, ele não tem aquela maldade, sabe? E é isso aí, gente. E eu tô levando a vida assim, com muita garra, e estamos tratando, ele está sendo tratado, muito bem tratado, está fazendo seus tratamentos direitinho. Agora, quando começar o ano letivo, ele vai começar na turminha dele, com os coleguinhas dele. E vamos tocar a vida, né? Até que se normalize. Por causa que o caso do Arthur é um caso que ele vai ter uma vida completamente normal, tendo os tratamentos que ele faz, seguindo a risca. Então o médico disse, teu filho vai namorar, vai casar, mas desde que ele faça o tratamento adequado para ele,
para diminuir os sintomas do autismo, e é isso que a gente está lutando desde os 6 anos de idade dele. Ele já está com 7 anos e está melhorando a cada dia que passa. Eu agradeço muito, muito a Deus que botou pessoas certas no meu caminho para me avisar, para me abrir os olhos, para fazer eu procurar por ajuda, e tô tratando dele assim, e estamos, graças a Deus, a cada dia que passa melhor. Ele tá melhor, e é isso que importa, tá? Então eu espero ter ajudado alguma mãe com esse meu vídeo. Eu espero ter esclarecido alguma coisa com esse meu vídeo. Se eu não esclareci, eu posso fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, falando mais sobre essa cartilha, lendo mais alguma coisa sobre ela, que essa cartilha também me ajudou muito no caso do Arthur. E deixa aquele like, inscreva-se aí no canal, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.